Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu tô aqui iniciando a minha produção. Mas antes de iniciar a minha produção, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é bem polêmico aqui no canal, né? E eu trouxe essa polêmica pra cá. Mas eu queria esclarecer e até responder algumas dúvidas de muitas de vocês que me mandam mensagem aqui através dos vídeos, né? E é sobre máquina de salgado, né? Vocês me perguntam muito, Tati, tu não tem vontade de investir numa máquina de salgado? Né? Muitas de vocês pensam também que eu sou contra a máquina de salgado pelo vídeo que eu fiz lá atrás, né? Então, talvez eu tenha sido interpretada um pouquinho mal, mas olhando bem assim o vídeo eu falei sobre prós, contra da máquina de salgado, prós e contra de trabalhar com salgados manualmente, né? Naquele tempo, eu confesso que eu tinha uma visão diferente do que eu tenho hoje, sabe? Como que eu posso dizer pra vocês? Assim, eu mudei muito o meu pensamento de lá pra cá, sabe? Acho que eu gravei esse vídeo já faz mais de um ano. E de lá pra cá, assim, ó, eu venho pensando de outra forma. E até eu queria dividir isso com vocês e responder até a pergunta de vocês, tá? E também, né, eu fiz o vídeo do ensinando a fazer a minha massa básica. E aí, alguma pessoa me comentou lá, né, no meu vídeo até, inclusive eu falei que fazem 15 anos que eu faço salgados e bolo dentro da cozinha da minha casa. Eu tava mostrando a receita e ali a pessoa comentou, pô, 15 anos e não comprou nenhuma modeladora ainda, né? 15 anos trabalhando. E aí eu até vou falar pra vocês o porquê que eu não investi, não fiz esse investimento e qual o meu posicionamento hoje, entende? Porque mudou bastante a minha visão. Bom, vou explicar pra vocês mais ou menos como que era no passado ali, digamos o que, uns 5 anos atrás, como que era o meu trabalho e por que que eu pensava, né, daquela forma sobre a máquina, né, gente? Quando a gente inicia um negócio, a gente não tem, assim, ó, noção do que nos espera. A gente pensa em vender toda forma, a gente pensa em ter clientes, tá? Todo mundo inicia desse jeito, todo mundo inicia errando, aprendendo, errando, aprendendo, errando. Às vezes leva anos pra gente aprender e fazer diferente, entende? Às vezes leva anos, às vezes muitas pessoas no meio do caminho desistem, sabe? Porque às vezes pensam, empreender não é pra mim, porque empreender realmente é uma coisa difícil, não é fácil, né, gente? Não é fácil, é pra poucos, na verdade. Mas o que que acontecia? Eu sempre falei pra vocês, trabalhava com muito produto, trabalhava muito com preço baixo, muito volume e a gente trabalhava assim dia e noite e eu não via retorno financeiro. Por muitos anos eu trabalhei assim, né? Coloquei funcionário, não deu certo, né? A gente trabalhava muito ainda com funcionário, tinha mais trabalho ainda, trabalhava com festas, com docinhos, festas inteiras, com doce, com bolo, sabe, com tudo. E era uma loucura. Só que chega um momento da tua vida que tu não aguenta essa loucura, entende? Foi o que aconteceu comigo. Ali depois da pandemia, sabe, que tudo mudou, que começou assim, ó, não tinha mais as festas, tudo. Eu comecei a trabalhar de uma maneira diferente, entende? Não era mais aquela loucura. E eu acabei vendo que tinha possibilidade de trabalhar sem me matar. E mesmo assim, sustentar a nossa família, viver, entende? E eu gostei de trabalhar daquela forma. E eu comecei a buscar mais, como é que eu vou falar, mais tempo de qualidade, mais saúde, mais até mesmo me conhecer melhor e conhecer o meu negócio. Só que nisso, gente, a gente parou de investir no negócio. E eu comecei a investir em outras coisas, né? Eu comecei a investir aqui no marketing digital, né? Depois ali por 2022, por ali. O meu investimento era no marketing digital. Por quê? Porque eu pensava que era uma forma também de eu ganhar dinheiro e que talvez me dê mais tempo ou, né? A gente sempre pensa que tem algo melhor do que um trabalho braçal, né, gente? Porque quem trabalha com confeitaria, com bolo, com salgado, sabe que
é braçal, é mente, sabe, é estresse com o cliente, é muita coisa, gente, sabe? Você investir mais energia aqui no canal, né, gente, no meu Instagram, que cresceu o meu canal, inclusive, né, hoje somos mais de 100 mil inscritos, então foi uma forma que eu encontrei de crescer também, entende? Então, era uma forma que eu acreditava e que eu, né, coloquei energia. E também, gente, eu comecei a colocar energia e eu comecei a diminuir a energia aqui. Aqui ficou mais assim, ó, para eu manter os meus clientes, manter as minhas encomendas e de fato, assim, ó, não investir mais tanto quanto nós vínhamos investindo no passado, eu e meu marido, entende? Então, é por isso, né, que vocês até me falaram nos vídeos, foram mais de uma pessoa que falou. Então, é por isso que eu não investi tanto no meu trabalho aqui. Porém, gente, nesse momento, a minha visão é totalmente diferente. Depois de 5 anos investindo no marketing, investindo, né, no marketing digital, eu vejo que não tem outro caminho que não seja assim, ó, para crescer e ganhar dinheiro realmente, de verdade, que não seja no meu negócio, entende? Mas isso levou um tempo para eu adquirir esse conhecimento, entende? Primeiro eu errei muito. Não me arrependo de nada, gente. Não me arrependo de ter investido. Não me arrependo aqui do canal, porque eu amo esse canal. Amo. Por isso até eu venho aqui conversar com vocês, explicar, porque vocês me acompanham. Tem pessoas que me acompanham desde o início do canal, entende? Eu considero assim um erro, porque eu não estava parada, né? Seria diferente assim, se eu ficasse dormindo, fazendo outra coisa, menos estando trabalhando, investindo meu tempo no canal ou aqui, né? Só foi um investimento diferente, não foi um investimento no meu negócio. E hoje, como eu falo pra vocês, eu tenho assim, ó, uma outra visão e eu sei que daqui, que se eu investir aqui o dinheiro é rápido, aqui o dinheiro é... Como é que eu vou falar pra vocês assim, ó? Se eu encher meu freezer e postar, eu vendo. Se eu fazer uma pronta entrega, eu vendo. Então aqui, gente, o dinheiro é rápido, sabe? Aqui o dinheiro é de verdade, entende? No marketing digital, o dinheiro, ele é assim, ó... Um mês é bom, outro mês não é bom, entende? Mas aqui é certo. E eu, assim, olhando pra trás, né, se eu pudesse voltar pra trás, eu teria investido mais. Mas eu não posso, né, gente? A gente não pode ficar arrependido ou pensando no que deveria fazer, porque isso não adianta nada. O que eu tenho hoje é o canal, né? E o canal, eu não me arrependo, por mais que deixei de investir aqui, eu não tive esse conhecimento de investir mais no meu negócio e no meu negócio eu iria produzir mais conteúdo também para vocês, tá? Entende? Então, esse conhecimento eu não tinha, hoje eu tenho. E eu acredito que agora eu tenho essa outra visão e eu acho que sim, que se eu investir numa máquina de salgado, talvez é uma maneira de eu ter até mais tempo, né? De produzir mais, como eu falo assim, ó, de tirar um pouco até de mim o trabalho, né? Porque hoje é eu que faço os salgados, os bolos. Eu e o marido assim, ele fica mais assim na parte da organização, na parte do, né, ali na parte do de fritar, que também é um trabalho, né, gente, que é necessário. Mas tendo uma máquina, ele vai também poder colocar a mão, ele vai poder também, né, fazer salgados, aprender. Então será nós dois, né? O que eu via naquele momento, assim, ó, era pessoas trabalhando, gente, com a máquina, mas com preço muito baixo, entende? E a gente que trabalha com bolo, com salgados, a gente que já trabalha, a gente sabe o custo que é tu trabalhar com preço muito baixo, né? Porque o preço baixo, né, por exemplo, assim, ó, tu ganha no volume, né? Que eu via muito isso. Tu ganhava no volume, mas o preço era baixo, porém, gente, o trabalhar dessa forma tem o desgaste da pessoa, o desgaste do equipamento, tem insumos, tem água, tem luz, né? Porque tu tá com teus freezers cheios de salgados, a luz, a energia está gastando, né?
Tu tá com a máquina ligada, a energia está gastando. Tu está com a fritadeira ligada para te fazer salgados, fritar salgados. Tu tá gastando energia, tu tá gastando gás, tu tá gastando o teu tempo. E esse modo de trabalhar, gente, pra mim, eu acho assim que não compensa, porque eu já trabalhei, sabe, com preço baixo e querer ter volume, mesmo sendo manual. E aí, mesmo que seja, digamos assim, com máquina, tu ainda vai estar ali picando, fazendo tempero, fazendo massa, fazendo recheio. Tu vai estar ali. E aí, quando tu faz quando tu trabalha com volume grande e com preço baixo, tu fica muito preso ao teu negócio, entende? Porque não tem, gente, tudo é consequente, tudo assim é escolha, tu escolhe uma coisa, tu perde outra. E muitas vezes o que a gente perde fazendo dessa forma, a gente perde muitas vezes a nossa saúde, nossa liberdade, né? Não tem tempo para nada, não consegue fazer uma caminhada, não consegue poder almoçar com os filhos, né? Então isso eu preservo muito. Mas não é essa forma que eu quero trabalhar, né? Eu tiro, como é que eu falo pra vocês assim? Eu olho e tiro o que é bom dessas pessoas que trabalham com máquina de salgado, né? A parte boa. E mesmo, gente, eu vendo essa parte, assim, algumas pessoas trabalhando com volume e preço baixo, mesmo assim elas estão crescendo, elas crescem, sabe? Essas pessoas crescem, elas adquirem equipamentos novos, ela aumenta a sua demanda, aumenta os clientes. Só que o detalhe que eu falo pra vocês, tu troca, né, um pouco assim, muito da tua liberdade. Tu vira mais, assim, um empregado do teu negócio, sabe? Tu não consegue desgrudar. E não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu quero um dia ter uma máquina de salgado para que eu possa ter mais tempo pra mim, entende? Pra mim, pros meus filhos, delegar mais, entende? Então, seria nesse sentido. Então, respondendo a pergunta de vocês, se eu quero ter máquina de salgado, sim, eu quero. Não nesse momento, porque eu preciso fazer investimentos aqui na minha cozinha. Eu tenho que investir numa geladeira nova, né? Então, com máquina, maceira, tudo, é um custo, né, gente? É um custo alto. Mas eu quero ir em busca desse equipamento, porque eu sei que, né, talvez, como até uma inscrita falou, me mandou um texto e disse pra mim, tá, se tu tiver ali no teu freezer, né, se tu produzir, colocar, encher teu freezer, tu vai fazendo teus bolos, tu vai vendendo, e eu acredito que vai ser realmente uma boa ideia, né, vai ser um bom investimento. E se não for, paciência, né, gente, pelo menos a gente tenta. Mas o investimento, ele é alto, né, gente? Então, tem maceira, tem a máquina, né? Tem insumos. Eu ainda tenho que também trocar minha geladeira grande, ela acabou estragando. Se vocês, né, até já me perguntaram nos vídeos. Eu tinha uma geladeira maior e ela estragou, não tinha conserto, sabe? E antes disso, eu preciso investir numa geladeira, então é um investimento alto aí de uns 10 mil reais. E que vai ser no meu tempo, tá? Mas, enquanto eu não tenho a máquina, eu vou produzindo da forma que eu tenho. Da forma que eu sempre produzi, entende? Para que eu consiga comprar a minha máquina no futuro, entendeu? Então, esse é o meu posicionamento. Eu acho que naquele momento eu estava equivocada em algumas coisas, digamos assim, que eu tenha falado mal, né? Que eu tenha falado que a gente... Eu sempre falei para vocês que é uma forma de crescer. Mas naquele momento, o que me pegou, gente? O que eu tava pensando? É que eu via esse pessoal trabalhando, se matando trabalhar, e eu olhava essa forma de trabalhar e não é uma forma que eu queria pra mim, entende? Eu tenho 41 anos, gente. Quando a gente tem 40 anos, a gente tem outra visão. A gente não quer mais se matar trabalhando, pelo menos no meu caso. Tu não quer mais passar madrugadas e só pensar em clientes, só pensar em produzir. Não, tu quer viver também, sabe? Tu quer aproveitar, desfrutar dessa vida, né? Cuidar da saúde. Saúde, né, primeiro lugar, porque se tu não cuidar de ti e tu ficar dentro de uma cozinha, né, não fazer uma caminhada, não cuidar do teu corpo, só trabalhando na fritura ali, a tua saúde vai por um tempo e daqui a um tempo tu não tem mais saúde, sabe? Tu só tem cliente, um monte de equipamento e não tem saúde.
Então, não é dessa forma que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar de uma forma que eu possa delegar, entende? Seria com a máquina, entende? Então, eu não sou contra a máquina e sempre falei pra vocês que eu nunca, assim, ó, nunca incentivei vocês a não investir no negócio de vocês. Eu sempre falei, sempre deixei claro. Mas algumas pessoas interpretaram diferente do que eu falava. Mas olhando a minha visão de antes, né, que eu não queria, não era um investimento que me brilhava os olhos, hoje eu já tenho uma outra visão, entendeu? Mas e é isso que eu queria falar pra vocês, porque como eu disse, vocês me acompanham, vocês me perguntam, e eu acho que merecia um vídeo, eu vim aqui esclarecer, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham um bom final de semana, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!